Bom, gente, hoje nós vamos ver um pouco sobre os primórdios da colonização portuguesa na América, né? Nós já discutimos, nós já conversamos um pouco sobre o anterior à década de 1530, que era aquele período marcado pelo chamado pré-colonial, um momento em que a presença portuguesa ainda é bastante frágil, bastante assistemática no litoral do que viria a ser o Brasil. Só que a partir da década de 1530, começa a haver uma mudança na política ultramarina do rei Dom João III de Portugal, onde aquele Império Português, que era extremamente vasto, que vinha da América até a Ásia, até o Oceano Índico, como é muito vasto para Portugal, o que foi decidido era que deveria haver um foco. E as duas regiões escolhidas para o foco era a Índia, que é o principal centro do Império Português, a capital era Goa, vocês devem se lembrar disso da nossa última aula, e a América, o que viria a ser o Brasil. É justamente com a década de 1530 que começa a fundação das primeiras vilas portuguesas na América, como São Vicente, em 1532, Olinda e Ilhéus, em 1536. Observe uma coisa, esta presença portuguesa, que nós vamos falar mais à frente, ela é essencialmente litorânea. E mais, é uma presença que está bastante espalhada pela costa, não é um local, não é uma presença concentrada em um determinado local. Veja, São Vicente é litoral de São Paulo, e Ilhéus e Olinda já estão lá na Bahia. Então é uma distância muito grande entre um ponto e o outro. Uma outra questão que nós temos que deixar claro também, a presença portuguesa no que viria a ser o Brasil até a década de 1530, ela foi uma presença muito assistemática, que é o que ficou conhecido como o período pré-colonial. Portanto, entre 1500 e 1530, você não tem propriamente vilas portuguesas neste lugar do planeta, você não tem o envio de uma administração portuguesa neste local. Essa presença portuguesa até 1530, ela é marcada essencialmente por degredados e náufragos. Eles continuarão vindo depois de 1530. Só que o que muda após 1530? Muda que a coroa portuguesa começa a dar maior atenção para esse território e visa uma melhor presença, uma presença mais efetiva no litoral do que viria a ser o Brasil, com a fundação de vilas, como São Vicente, que é considerada a primeira vila portuguesa fundada no Brasil, em 1532, Olinda e Ilhéus, em 1536. Observa aqui que a presença portuguesa ela é essencialmente litorânea. E mais, ela não está concentrada em um único ponto, ela está espalhada. Você vê São Vicente, litoral de São Paulo, e Olinda e Ilhéus já na Bahia. Portanto, é uma presença bastante espalhada por este território. O que acontece aqui? A semelhança de outras coroas europeias, como a coroa castelhana, o processo de colonização português, ele não foi propriamente totalmente dirigido pela coroa. Não é a coroa que financia todos os empreendimentos coloniais. O que nós temos aqui é o seguinte, o território que viria a ser o Brasil, ou pelo menos parte desse território, é considerado posse da coroa portuguesa. E o rei de Portugal, na época era o rei Dom João III, ele pode ceder parte desse território para que indivíduos, gente da nobreza ou então gente que se enriqueceu com o comércio com as Índias, colonize o território em nome da coroa. Aliás, como eu disse, isso foi muito comum. Na América Espanhola, na América Castelhana, por exemplo, você tem indivíduos que, em nome do rei, conseguem empréstimos ou então usam os seus próprios recursos, montam um exército e dão início a uma conquista territorial em nome da coroa. O que acontece com as capitanias hereditárias, em grande parte, é isso. A coroa portuguesa, ela transfere para a iniciativa particular a tarefa da colonização. Só que, um ponto, esses donatários que administrariam as capitanias eram faixas de terras que iam do litoral até os confins do interior,
e eram em torno de 15 aproximadamente, 15 faixas de terras, e essas faixas seriam administradas por um donatário. Isso é importante. Elas não são posse do donatário. Ele administra essas terras em nome da coroa portuguesa. E são hereditárias, portanto, passam de pai para filho. Bom, esse sistema de capitanias hereditárias começa em 1534, só que ele não dá certo. Ele não dá certo por vários fatores. Um deles foi que alguns donatários nem chegaram a pisar nas suas capitanias. O outro era que, justamente pelo fato da presença portuguesa estar muito espalhada pela costa, isso acabou facilitando ataques indígenas, porque os portugueses não estão concentrados em um único ponto e automaticamente não concentram toda a sua força. Então, ao estar espalhados, a força portuguesa acaba ficando também enfraquecida. Apenas duas capitanias acabam sendo a exceção, acabam dando certo. A capitania de Pernambuco, que era comandada pelo Duarte Coelho, que começou a plantar uma riqueza que viria a dominar os primeiros anos do Brasil colonial, que é o açúcar, que eu vou falar disso na nossa próxima aula, e a capitania de São Vicente, que é a capitania que contou com a primeira vila, fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Fora essas duas capitanias, todas as outras fracassam. E a coroa portuguesa tem duas opções. Ou ela larga as capitanias a Deus dará, ou então inicia um processo de uma intervenção maior da coroa no Brasil colonial, na América portuguesa. Então a opção da coroa portuguesa, diante do fracasso das capitanias, da maioria das capitanias hereditárias, era ou larga isto aqui a Deus dará, ou então inicia um processo de administração mais voltado para Lisboa, um processo mais burocratizado, que é o que a coroa portuguesa fará a partir de 1548. Que aqui, a partir de 1548, inicia-se propriamente a administração colonial. Os espaços da América portuguesa passam a estar subordinados diretamente ao rei, diretamente a Lisboa, que começa a nomear funcionários para representar o rei nessas terras. O funcionário, teoricamente, porque nós vamos ver que na prática, muitas vezes, os poderes locais, principalmente os poderes dos senhores de engenho, eram muito mais fortes localmente do que as ordens que vinham da coroa portuguesa. Então, por isso, teoricamente, a autoridade máxima do Brasil colonial é o governador-geral. E o primeiro dos governadores foi Tomé de Souza, nomeado diretamente pelo rei. Então, em teoria, o governador-geral é o representante da coroa portuguesa. A sede da administração se dá em Salvador. Aliás, a cidade é construída em 1548 justamente para ser a sede administrativa do Brasil colonial. E por que Salvador foi escolhida para ser a sede? Porque Salvador ela está num ponto que é mais ou menos o centro do litoral ocupado pelos portugueses naquela época, o que facilitaria a comunicação com as outras capitanias. Só um ponto aqui. As capitanias hereditárias fracassam, só que elas não são abandonadas. Continua havendo capitanias hereditárias e continuarão havendo até o século XVIII. O que acontece aqui é que, como esse sistema não deu certo, como o sistema de cada capitania ser administrada diretamente por seu donatário não dá certo, o que nós vamos ter é uma tentativa de criar um governo mais centralizado e ligado à coroa portuguesa. Com o processo do governo geral, começa, inclusive, ou se intensifica, o processo de burocratização aqui no Brasil, né? A burocracia que nos acompanha até hoje, e também um processo de corrupção, que começa a ficar cada vez mais evidente. O Império Português foi um império extremamente corrupto. E por que corrupto? Porque ele é um império vasto e um império rico. É difícil para o Estado fiscalizar tudo que seus funcionários fazem. E mesmo assim o Estado também é corrupto. Nós temos, por exemplo, que havia um governador-geral, só que além do governador-geral, nós temos outros cargos que auxiliavam na administração, como o cargo de ouvidor-mor. E o ouvidor-mor deveria cuidar dos assuntos relacionados à justiça. O primeiro ouvidor-mor do Brasil colonial foi Pero Borges.
Só que o Pero Borges, ele era acusado em Portugal de desvio de verbas na construção de um aqueduto no sul do país. E mesmo assim foi enviado para cá para cuidar dos assuntos da justiça. O Pero Borges, aqui no Brasil colonial, ele acaba se envolvendo também em desvios de verba e é mandado voltar para Portugal para julgamentos. Aliás, dos 4 primeiros ouvidores-mor do Brasil, apenas um não voltou para Portugal preso para ser processado. Então você já tem todo um processo de corrupção que começa a se infiltrar no Brasil colonial e com a administração portuguesa. Bom, além do governo geral, que tinha sua sede em Salvador, havia também 2 importantes poderes locais. O que acontece aqui? O governo geral, ele representa o rei nessas terras, e a sede é em Salvador. Só que cada uma das vilas fundadas pelos portugueses ao longo do século XVI, seja São Vicente, seja Olinda, seja Ilhéus, seja o Rio de Janeiro, seja São Paulo, todas elas passavam a ter 2 importantes órgãos da administração local: as câmaras municipais e as Santas Casas de Misericórdia. As câmaras municipais eram responsáveis pela administração local, pela aplicação das leis, pela vigilância da segurança em cada uma das vilas. A Câmara Municipal é formada por vereadores. E esses vereadores eram eleitos a cada 3 anos. Portanto, havia eleições na história do Brasil desde antes da independência. Só que quem controla essas eleições? Quem controla as eleições são chamados homens bons. E quem eram os homens bons? Os homens bons eram membros da elite colonial. Para você ser um homem bom, é preciso ser, evidentemente, homem, mas branco, rico e cristão. Então eram os grandes proprietários de terras, muitos deles, inclusive, haviam recebido as chamadas sesmarias. As sesmarias eram lotes de terras distribuídos aos colonizadores em nome da coroa portuguesa. Geralmente quem distribuía era o donatário da capitania. E essas sesmarias estão na origem dos grandes latifúndios, das grandes extensões de terras nas mãos de uma pessoa só. Além da Câmara Municipal, nós tivemos as Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia foram instituições fundadas em Portugal no final do século XV e elas serviam para a assistência cristã. Como Portugal é um país, foi e ainda é um país muito cristão, muito religioso, e essa religiosidade, ela entra no Brasil colonial, que eu vou discutir isso nas próximas aulas, mas a Santa Casa de Misericórdia, ela é responsável pela assistência cristã. Então é ela que tem que dar roupa a quem não tem, ela dá comida a quem tem fome, ela dá água aos sedentos. E a Santa Casa, ela recebe doações, muitas vezes, desses homens bons ou de outras pessoas dessa sociedade portuguesa. Por quê? Porque ajudar a Santa Casa de Misericórdia naquele contexto religioso dava status social para aquelas pessoas. E um ponto aqui importante, a Santa Casa de Misericórdia era a responsável pela assistência, não só assistência social, mas também aplicação de cuidados para essa população do período colonial. Aliás, a Santa Casa teve esse papel até hoje no Brasil e até pelo menos no século XIX, as Santas Casas são praticamente a única instituição disponível na área da saúde aqui no Brasil. Tanto as câmaras municipais quanto as Santas Casas de Misericórdia foram implantadas em todo o Império Português, em todas as vilas deste império, do Brasil até Macau, na China. Certo? Bom, na nossa próxima aula vamos falar sobre a economia desses primeiros anos do Brasil colonial e o açúcar. Até lá!